Então vamos lá, mais uns minutinhos para a gente começar, pessoal. Tem mais gente entrando, certo? 8:01. Então vamos lá, boa noite a todos. Uma enorme satisfação ter vocês conosco aqui nesse meeting de hoje, tá? Vou explicar como é que vai funcionar, como é que vai ser a funcionalidade então. A gente vai pedir para que as perguntas sejam feitas ao término da apresentação dos cenários, tá? Então, legal anotar e enviar pelo chat. O chat do Zoom é aqui embaixo, na parte inferior da tela, tá? Hoje não optamos em fazer uma live pelo Instagram, justamente pela apresentação dos cenários, que a gente acredita que o conteúdo seja muito pertinente para os participantes, tá? Vamos iniciar então, pessoal. A tecnologia hoje tem um papel preponderante na vida do cliente, né? Mais do que nunca, as redes sociais e a loja digital, a loja virtual se faz presente no mundo atual e muito mais com essa pandemia. A experiência do consumidor veio à evidência, as lojas físicas estão se transformando em comércio eletrônico, né? E justamente para que o ponto de venda tenha uma experiência muito melhor, né? Com isso, aumenta o peso da estratégia digital e a conexão deixou de ser uma barreira também para o comércio eletrônico, né? Rede social com mais relevância na decisão de compra do consumidor. Né? Com isso, a necessidade da adequação das empresas aos impactos da transformação digital, que não é mais uma opção para as organizações, né? Com o cenário mundial da pandemia, nada mais pertinente do que analisar o cenário do varejo, né? E identificar as reais necessidades. Com isso, então, a gente convidou o Anderson Herzer, diretor da Movin, né? E o André Cardia, CEO da Auras Ideias Digitais, para poder passar um pouquinho desse cenário para vocês. Anderson, gostaria que você apresentasse e depois a gente apresenta o Cardia. Ok, Serginho, já estou aqui com a minha tela compartilhada. Vou dar início, então, aqui à minha apresentação. Então, eu vou estar dividindo ela em 3 etapas. Eu vou iniciar apresentando a situação atual do varejo no Brasil, com o coronavírus, Covid. Depois a gente vou apresentar um panorama entre os anos de 2019 e 2018, comparando os 2 anos, e o crescimento que ocorreu no e-commerce. E depois a gente vai falar um pouquinho sobre o cenário pré, atual e pós-coronavírus. Bom, pessoal, então a gente pode observar que a receita no varejo, segundo o índice Elo do varejo ampliado, houve um crescimento de receitas e vendas durante o ano de 2019, começando ali a partir de abril de 2019 até abril de 2020, onde vínhamos bem. O ano começou com um crescimento forte. Fevereiro já estava atingindo 9,1% o crescimento de receita, mas com o surgimento da pandemia, Covid-19, começou a despencar, onde já em março registrava uma perda de menos 11,7% e agora abril chegando a menos 36,5%. A gente pode observar aqui na apresentação que o mercado os setores mais afetados do varejo foram o setor de alimentação, transporte, turismo e turismo, vestuário e postos de gasolina. Em contrapartida disso, tivemos exceções. Aí eu cito supermercados, hipermercados, as veterinárias e pet shops que tiveram crescimento no período. Então, esse é o varejo físico. E aconteceu agora no momento que a pandemia atingiu o Brasil e começaram a haver as restrições, quarentena, lockdown e assim por diante. Comparando então um pouco o mercado de 2018
com 2019, a gente pode observar que houve um crescimento de um ano de 2018 para 2019, nós chegamos num crescimento de 16%. Estava tendo um aumento já, uma variação antes coronavírus de 18%. Tivemos aqui uma contribuição no percentual de crescimento do faturamento entre 2019 e 2018, e a gente teve aqui na balança, a gente teve uma redução do ticket médio em torno de menos 0,7% e um aumento de pedidos de 20,1%. Né? O aumento no número de pedidos é o que impulsiona o crescimento do faturamento do e-commerce no Brasil. Foi a conclusão que chegamos nessa pesquisa. Né? Muito bem. Então, a gente tem aqui a observação que o e-commerce no Brasil cresceu em 2019 16%, faturando aproximadamente 4 vezes mais que em 2010, desculpa. Né? Então, de 2010 para cá, houve um crescimento 4 vezes em relação a 2010 até 2019. Tivemos aí como destaque, mais uma vez, a queda no ticket médio, justificado pela redução dos gastos dos consumidores recorrentes, mas também a entrada de novos consumidores que chegam ao canal, no caso o e-commerce, com ticket médio mais baixo, 7% mais baixo. Então, a justificativa então, do ticket médio mais reduzido. A quantidade de consumidores vem crescendo no decorrer dos anos, passados anos. Aqui a gente tem os consumidores em milhões. Em 2013 nós tínhamos em torno de 31,3 milhões de consumidores, em 2019 61,8. Esse número já cresceu agora com a pandemia, devido ao aumento do e-commerce que a gente vai comentar mais à frente. Uma variação então aí de 6% em relação ao ano anterior. Nesse slide a gente pode observar então que o segmento de autosserviço ele apresentou maior crescimento, onde a gente tem evolução aí na rota do e-commerce, né? Então você vê lá a quantidade de pedidos chegando a 61% e variação de faturamento em 63% em autosserviço. O destaque que eu coloco aqui para vocês são os setores de casa, decoração e alimentos, que ano passado eles caíram, tiveram encolhimento, na verdade, e que a situação se inverteu agora com o Covid-19, né? Onde, daqui a pouco eu vou apresentar a vocês, casa e decoração, houve um aumento repentino das pessoas estarem em casa e procurarem fazer pequenas reformas para tornar o ambiente mais agradável, acabou ele alavancando as vendas para casa e decoração. Alimentação também, devido ao aumento da solicitação de delivery de alimentação, de comida. Então, esse cenário mudou já do que eu estou apresentando aqui, né, já com o Covid. Né? Teve uma mudança de comportamento no e-commerce no Brasil. Top 5 segmentos de loja e total de e-commerce Brasil 2019-2018. Lojas de departamento aumentaram consideravelmente o número de pedidos e o faturamento, consequentemente. Em pedidos, depois você tem roupas e calçados, esportivo, perfumaria e autosserviço. Já no faturamento, a gente tem, então, departamento, autosserviço, roupas e calçados, esportivo e informática. O que a gente pode observar aqui, só eu coloquei como lembrete, para quem
Para quem não sabe o conceito de autosserviço são todas as lojas online com predominância na venda de alimentos, bebidas, produtos de limpeza para casa, hipermercados e supermercados. Ok? Aqui, como é que o consumidor chega até a loja online? Esse gráfico é dividido por segmentos, então a gente pode observar que sites de busca, no caso Google, e redes sociais são os principais caminhos das lojas. Então você vê aqui hoje o maior tráfego que chega na loja ligada à venda automotiva é através de Google Ads. Muito pouco redes sociais, autosserviço também bastante, vai passando pet shop, farmácia, informática, casa e decoração, observando que em casa e decoração a gente tem uma divisão aí quase meio a meio entre redes sociais e Google Ads. Setor esportivo também é uma parcela considerável através de Google, de sites de busca. Vamos falar Google porque o Google é o nosso site de busca que o usuário brasileiro esmagadoramente acessa, né? Departamentos, alimentos, você vê que você já tem também aqui até um pouco mais de participação das redes sociais do que o próprio Google. Perfumaria também ali está meio a meio. Roupas e calçados, olha só como redes sociais é importante para roupas e calçados. Eu sempre digo que o marketing a gente divide em desejo e necessidade. A gente vai fazer despertar o desejo no consumidor através das redes sociais, com uma bela imagem, um vídeo, algo chamativo que desperte o interesse. Um tênis, uma roupa, um calçado, um perfume, enfim. E a necessidade é aquilo que o consumidor final já sabe o que quer e vai procurar pela resolução daquele problema ou solução daquele produto ou serviço que ele quer adquirir. Então ele já está lá na base do funil, ele já vai direto buscar onde? Basicamente em sites de busca, né? Google, no caso. Então, são informações que confirmam o nosso trabalho no dia a dia. Então, o e-commerce cresce em duplo dígito em 4 das 5 regiões do Brasil. A gente vê que o Sudeste permanece como a fortaleza, enquanto o Sul e Norte destacam sendo crescimento, né? Então, a grande parcela ainda é no Sudeste, o Sul e o Norte vem crescendo consideravelmente. Faturamento, então, de 2019, 61,9 bilhões de reais, crescimento de 16%. Resumindo, então, o cenário de 2019, faturamento de 61,9 bilhões, aumento de 16% no faturamento. Ticket médio, houve uma redução de menos 4%, 416,84% de ticket médio. Houve um aumento de frete pago, crescimento de 15%. O frete grátis ainda detém 48%, mas houve um crescimento do frete pago, né? E aí vai para 28%. Um bom crescimento que teve. O M-Commerce, ou seja, Mobile Commerce, ou seja, o e-commerce via dispositivos móveis, celulares, smartphones, tiveram um crescimento também de mais 10 pontos percentuais, passando a atingir 42%, contra 55% de desktop. Mas já está tendo retração, a gente está tendo um movimento muito grande do usuário se acostumar a realizar suas compras através do dispositivo móvel. Até algum tempo atrás, você tinha os e-commerces pouco atrativos para dispositivos móveis, então o usuário acabava realizando a compra através do desktop. Está mudando, é uma tendência forte de mercado. Entramos então agora no panorama, um resumo do que aconteceu no pré-Covid, na situação atual e pós-Covid. Então, começando aqui na primeira fase, casos localizados mínimos de Covid-19, geralmente ligados à chegada de uma pessoa infectada de outro país, vindo de outro país. Nesse momento, a gente diz que as compras proativas
para a saúde é o que predominavam naquele momento. Cresce o interesse por produtos para manutenção geral e bem-estar. Logo em seguida, a primeira transmissão local, sem ligação a outro local, mais as primeiras mortes relacionadas ao Covid, há uma mudança de postura, começa a surgir uma gestão reativa da saúde, onde o consumidor ele passa a dar prioridade aos produtos essenciais para a contenção do vírus, saúde e segurança pública. Fase 3. Casos múltiplos de transmissão local e mortes múltiplas relacionadas ao Covid-19. Surge a preparação de dispensa, fase 3. Armazenamento de alimentos, vasta gama de aquisição de produtos de saúde. Então, começou a mudar aqui já na fase 3 os hábitos de consumo. Fase 4, ações de emergência localizadas de Covid-19. A porcentagem de pessoas diagnosticadas começa a aumentar, continua a aumentar. É a chamada preparação para a quarentena. Aumenta muito o número de compras online e a diminuição de visitas às lojas físicas, né? Então começa a ter uma mudança de comportamento aqui. Entramos então depois na fase 5, casos massivos de Covid-19, comunidades são obrigadas a se fecharem, há restrição de viagens de compras restritivas, preocupação com aumento de preço, mudou. Aqui já começou a mudar completamente a forma de comportamento do consumidor de vez devido à quarentena. E o que é esperado após o final da quarentena, cumprindo as quarentenas e a vida começando a voltar ao normal, pessoas voltando às rotinas diárias, mas operação com bastante cautela e preocupação mais atenta à saúde, né? Então a gente acredita que pós-coronavírus muita coisa vai mudar. Há um movimento já de vários estudos que existe uma tendência muito grande da loja física se tornar mais um showroom, mais uma vitrine onde as compras ocorreriam realmente no meio digital, através do e-commerce, né? Então, é uma tendência forte que está sendo visualizada aí para frente. Então, aqui a gente tem um panorama de consumo aqui no Brasil. Então, a gente pode observar que, falando agora ainda exclusivamente do e-commerce, se a gente comparar lá o período de 19/3 a 29/4 de 2019, com 17/3 a 27/4 de 2020, ocorreu um crescimento no faturamento de 48,3%, ou seja, um faturamento de 8,4 bilhões de reais. Sendo que de 4 de fevereiro a 16/3 desse ano, a 16 de março, comparado a 17 de março até 27 de abril, houve um crescimento de 14%, 14,4% no faturamento, praticamente de um mês para o outro, 30 dias comparando. Então, a gente teve um crescimento de 45% nos pedidos e um aumento de 3% no ticket médio. Categorias top 4 impulsionaram o faturamento, se comparado a 2019, eletrônicos, casa de decoração, informática e FMCG. Aumento de novos consumidores é destaque para as categorias farmácia e autosserviço. De 2019/3 a 29/4 de 2019, a gente teve aí um percentual de novos consumidores de 19%. De 4 de fevereiro a 16 de março deste ano, a gente teve um aumento de 16%. E entrou aí na fase do Covid, aí você vê que houve disparou aí, né? Chegamos a 20%, então, percentual de consumidores, o percentual de consumidores. Autosserviços mesmo disparou, né? Chegando a 31%. Então, para finalizar essa parte da apresentação, a gente elenca algumas coisas importantes. Importância do investimento em logística para quem trabalha com e-commerce.
a preparação para um novo cenário competitivo e a criação de estratégias para reforçar benefícios e vantagens através das redes sociais. Quando a gente fala, então, de logística, importante a descentralização de centros de distribuição. Isso propicia rapidez e agilidade na entrega dos produtos. Fazer o armazenamento de produtos perecíveis. E a utilização de lojas físicas para atender o e-commerce, um store pickup. Ou seja, a pessoa pode comprar no e-commerce e retirar na loja física, né? Alguns marketplaces, alguns grandes magazines aqui no Brasil já estão fazendo isso. Cenário competitivo. Lojas offline se tornando lojas online. Amplitude de utilização de aplicativos de entrega ganhando força e capilaridade. E forte investimento em sites e plataformas para gerar uma melhor experiência de compra online. Quando a gente fala de estratégias de vantagens através de redes sociais, é oferecer mais experiência online ao consumidor. A gente tem que ficar atento que o consumidor ele aprendeu durante a quarentena a utilizar mais as redes sociais, utilizar as ferramentas online, diminuiu o distanciamento, aumentou o distanciamento social, mas diminuiu e aproximou digitalmente, né, pessoas. Então, aqui quando a gente fala em mudança de hábito de consumo, eu posso dizer que você tinha claramente até um tempo atrás os jovens como maiores consumidores no mercado online, e com o início aí da quarentena, você agora encontra pessoas de mais idade, 60, 70 anos, comprando pela internet. Por questões de necessidade, foram obrigados, então, a aprender a usar a tecnologia, coisa que até pouco tempo atrás muitos não utilizavam, né? Então, a gente pode observar que isso tudo está fazendo com que surja um novo consumidor que, pós-Covid-19, ele vai ter a sua jornada de compra acelerada, a sua jornada de compra digital acelerada. Ele vai levar menos tempo para definir o que ele realmente vai querer comprar e onde comprar e como comprar. Lembrando que a importância disso tudo é quem trabalha no varejo e está migrando para o e-commerce é já pensar em criar um canal omnichannel, ou seja, você ter o usuário centrado no meio e ele poder escolher de forma transparente se ele quer adquirir um produto ou um serviço através de um site, de um aplicativo, na loja física, de um televendas, um PDV, enfim, ele conseguir ver de forma homogênea, de forma transparente, que qualquer uma qualquer um dos canais que ele escolher, ele vai ser bem atendido como se fosse qualquer outro que ele fosse optar, tá? Então, o conceito de omnichannel vem crescendo forte, o conceito a mundo afora, no Ocidente principalmente, e no Brasil está se tornando realidade com alguns grandes magazines. O melhor posicionado hoje no Brasil é o Magazine Luiza. Já no Oriente, na China, que é o maior mercado e-commerce, onde eles têm a penetração hoje de 26% do varejo no e-commerce. O Brasil está em torno de 5,4%. Na Black Friday, que é a grande data sazonal de compra, chegou a 8,1% a penetração do varejo no Brasil. Lá, na China, está tendo um novo movimento que ultrapassa o omnichannel, ele é chamado de New Retail. Além do conceito omnichannel, de ter o usuário centralizado no meio do negócio do e-commerce, ele passa a tratar também informação, tratar como importância, relevância, também a logística e a aquisição de dados, Big Data, né? Ele passa a conhecer profundamente o seu cliente, seu consumidor, a sua persona, e consegue criar uma experiência de compra única para aquele usuário, né? Para vocês terem uma ideia, a Alibaba, com Big Data, ela consegue mapear o que o usuário acessou no site, o que o usuário viu nas redes sociais, navegou no site de busca. Quando ele chega na loja, que ele vai pagar através do aplicativo, a loja já tem todo o histórico dele de compra, isso facilita muito. E esse Big Data, esse volume de dados que vão sendo juntados,
a Alibaba consegue vender essas informações personalizadas, né, para empresas de grandes redes hoteleiras, a fim de essas grandes redes oferecerem uma melhor experiência baseadas nas informações de compra daquele consumidor. Então é isso, pessoal. É o que eu tinha para passar para vocês na minha parte da apresentação. Eu retorno agora com o Serginho e no final a gente fica aberto a perguntas.